Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniate. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você, mesmo que você seja uma iniciante, porque eu vou explicar o passo a passo para você desenvolver essa linda pintura aqui, ó. Se você gostou, então fique com a gente até o final do vídeo para acompanhar todo o passo a passo dessa pintura. Como eu vou mostrar para você todos os detalhes, nós vamos dividir esse vídeo em duas etapas, para que o vídeo não fique tão grande e assim você possa acompanhar todo o processo com todas as explicações direitinho, passo a passo. Na aula de hoje, nós vamos fazer toda a base dessa pintura, todo o preenchimento. E na próxima aula, a gente vai trabalhar os detalhes e o acabamento. Combinado? Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, eu não posso deixar de te convidar a clicar na descrição do vídeo para conhecer os nossos cursos. Eu sei que você deve estar aí toda perdida, desanimada, não sabe por onde começar, não sabe como evoluir. Então, dê uma olhadinha na descrição do vídeo, conheça os nossos cursos que tem um especial para você. Tem curso para quem quer iniciar, tem curso para quem já quer evoluir um pouquinho mais, tem curso especial para quem quer aprender a pintar rosas. Então, clique na descrição do vídeo e conheça todos os nossos cursos e qualquer dúvida também pode estar chamando a nossa equipe lá na página que vai estar te auxiliando na hora da sua compra. Combinado? Agora sim, vamos lá? Vamos deixar de papo e vamos para a nossa aula de hoje. Então, olha só, nós vamos começar a pintar o nosso tucano. Vou deixar para você lá no meu canal do Telegram, tá? O risco desse tucano, juntamente com todas as cores, os materiais utilizados, tá? Então, olha só, a gente vai começar, eu vou usar o pincel lixado, a gente sempre começa preenchendo a base, né? E aí, o pincel lixado, ele é mais indicado, então, nós vamos começar fazendo a base do bico, tá? E eu vou começar a preencher com o amarelo ouro. E vou trazer depois, para ir trabalhando assim uns tonzinhos um pouquinho mais escuro, o amarelo cádmio e o laranja também, tá? O bico do tucano, ele é assim um laranja mais forte, né? Mas é um amarelo mais alaranjado. Inclusive, a gente também vai entrar numa próxima etapa com o vermelho tomate e um pouquinho do marrom, que pode ser o marrom. Eu gosto bastante de trabalhar com o sépia, que ele tem um tom um pouquinho mais neutro, pra gente aprofundar um pouquinho mais as nossas áreas de sombras, tá? E também, nós temos aqui algumas áreas que nós vamos trabalhar com o preto. Então, esse pincel aqui é o lixado, você encontra aí da Condor, da Ceramic, você encontra da Castelo. Da Castelo, a numeração, se não me engano, é C520, tá? A referência. Da Condor é o 456, da Tigre o 815 e tem várias marcas, mas você procura pelo pincel lixado, tá bom? A gente vai começar, então, preenchendo. A gente pega a tinta, ó, tá? Já tem vídeo aqui ensinando, mostrando pra você direitinho como é que faz pra pegar essa tinta. E a gente vai começar, eu gosto de trabalhar o contorno e trazendo essa tinta para a área interna. Érica, mas a gente não vai trabalhar algumas áreas um tom um pouquinho mais alaranjado? Sim, mas eu gosto já de fazer essa base primeiro, para conseguir trabalhar os tons mais escuros, tá? Então, aqui no centro, ó, perceba que eu tô trabalhando com um movimento circular. Por quê? Porque a gente tá, ao mesmo tempo que a gente tá espalhando essa tinta, a gente também está desfocando, né? Trabalhando essa tinta por igual para que ela preencha toda a traminha do tecido,
tá? Ó, agora eu vou trocar o tom e vou começar a utilizar o amarelo cádmio, tá? Esse amarelo cádmio, ele vai entrar aqui nessa área um pouco mais escura. Eu vou preencher essa área e vou fazer a minha transição, que é essa passagem entre o amarelo cádmio e o amarelo ouro, para que ele vá devagarinho, tá? Para que ele não fique forte, né? Que ele fique suave, tá bom? E agora, na parte superior, também a mesma coisa, ó. Venho aqui, faço o contorno. Preenchi tudo bonitinho, faço a transição. Ó, movimento de vai e vem, tá? Cuidado para não levar, né, o pincel na área mais clara ou na área mais escura, né? Procure ficar aqui para não contaminar, tá? Essa foi a parte superior. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui na área inferior. Porém, essa parte de baixo, né, do bico, a gente vai trabalhar com um tom um pouquinho mais escuro. Então, olha só, a gente vai começar essa base aqui mais central com o amarelo cádmio. Tá? Ó, esgotei a tinta do pincel, preenchi tudo direitinho. Agora, eu vou entrar com o laranja e tinta. Perceba que eu nem limpei o pincel, tá? Tô usando o próprio pincel sujo, mas eu esgotei toda a tinta. E agora, eu vou entrar com o laranja e perceba o seguinte. Aqui a gente tem o bico, né? Essa parte está por cima, então, aquilo que está embaixo vai receber sombra. Então, eu já vou trabalhar essa base aqui um pouco mais escura. Eu fiz preenchi, eu vou voltar um pouquinho aqui com o amarelo cádmio para conseguir fazer a transição, ó. E aí, eu vou trabalhando com movimentos circulares para que essa base venha devagarinho, tá? E vou trabalhar um tom aqui embaixo também mais escuro. E essa parte aqui embaixo, tá? Que aí é a cor do bico mesmo, que a gente vai trabalhar um pouco mais escuro, ó. E vou trabalhando o pincel aqui em pezinho, movimento circular, pra fazer a transição. Então, perceba que a gente tem o tom alaranjado, né? Do laranja, e a gente vai passando devagarinho até chegar no amarelo cádmio, tá? Essa é a ideia. Aproveitando aqui o pincel, que eu estou com o laranja e a parte superior ainda está úmida, eu vou trabalhar também um pouquinho mais escuro a ponta lá, ó. E vou fazer a minha transição aqui. Tá vendo que eu vou levando o pincel, a tinta devagarinho, para que ela vai entrando? Ó, já deu um tom mais alaranjado na parte superior também. Tinta de um lado só do pincel para fora, para fazer esse contorno. Ó. E a gente já tem a base do bico pronta aqui, tá? Lembrando que é a base, a gente ainda vai trabalhar. Tô voltando aqui com a tinta e o pincel um pouquinho, apenas pra... Ó, tirei o excesso no paninho, apenas para tirar um pouco mais essa marca aqui. Se bem que a gente vai entrar aqui com o vermelho, vai entrar com o sépia aqui, né? Mas, apenas para desfocar um pouquinho e tirar a marca do lápis, tá bom? É importante nessa base a gente tomar esse cuidado. Ó, pronto. Essa base aqui, a gente já preencheu. Agora, eu não vou trabalhar com preto ainda, eu vou partir aqui para a área do rostinho. Então, essa parte do contorno aqui e essa parte aqui da ponta, a gente vai trabalhar com preto.
mas eu ainda não vou trazer porque o preto, ele é perigoso, né? Então, a gente deixa ele um pouquinho mais pra frente, tá? Eu vou começar a preencher aqui a base do olho. E aí, eu vou entrar com o azul marinho pra fazer o olhinho. E aqui no olho, a gente tem duas opções, tá? A gente pode preencher toda essa base interna com o azul marinho. E depois, eu vi trabalhando aí a área um pouquinho mais clara, pra dar a diferença de tons. Mas, como eu sei que a maioria de vocês aqui tá começando, então, a gente vai fazer diferente, tá? A gente vai usar o azul marinho aqui, ó. Eu vou fazer a parte interna. Tá vendo? Troquei o pincel, tá? Peguei um pincel macio, mas pode ser o lixado também. Como é uma área muito pequenininha, eu prefiro trabalhar com um pincel macio. Esse pincel aqui é o 421 da Condor e é o número 0. Ó, preenchi a base interna. Do olho. E vou trabalhar a borda, ó. Todo esse contorno aqui do olho, ó. Vou puxando. Faço o contorno, tinta para o lado de fora, pincelzinho em pé. Ó, eu faço o contorno e venho puxando essa tinta aqui para dentro. Perceba que eu deixei a volta sem tinta? Então, aí a gente vai entrar com um tom de azul um pouquinho mais claro, que é o azul hortênsia, tá? Ó, eu vou pegar o azul hortênsia e vou fazer a parte inversa. Aí, o que aconteceu? Essa parte aqui, ela ficou bem clara, né? Vou limpar o meu pincel e vou passar aqui, ó, só o pincelzinho seco pra fazer essa transição. Então, perceba que a pontinha ficou mais escura e a área interna também foi clareando, tá vendo? Mas não ficou tão clara quanto o azul, porque a gente passou o pincel sujo aqui e ele contaminou, né? E essa foi a opção, tá bom? Eu, particularmente, eu gosto de preencher tudo e depois eu venho só com o azul por cima, né? O azul hortênsia por cima. Eu prefiro fazer assim, porque a gente já vai mesclando os tons, né? Mas eu sei que você que tá me acompanhando aqui no canal, tá iniciando, então eu gosto de explicar direitinho, bem devagarinho, por etapas, para que você também possa acompanhar e fazer e de repente se perder no risco, tá? Agora eu vou usar aqui o amarelo cádmio para fazer a volta. Cuidado para não entrar lá no azul, tá? Ó, por isso que eu tô indo com o pincel bem pequenininho para fazer essa voltinha do olho. Ó, pronto. Preenchi direitinho. Vou pegar um pouquinho do laranja para trabalhar aqui a parte interna, pra gente conseguir dar um pouco mais de profundidade, tá vendo? Ó, pronto. É isso, tá? Isso daqui é a base e essa base já tá pronta. Vou limpar o meu pincel e aqui nessa base a gente tem um pedacinho aqui em cima também, que a gente vai trabalhar com o branco. Ó, vou entrar o branco e vou preencher esse pedacinho aqui, ó. Como o branco, a gente nunca trabalha com ele puro, né? Mesmo eu tendo preenchido, eu vou pegar aqui uma sujeirinha do azul, bem pouquinho, e vou trabalhar o cantinho aqui só pra escurecer, ó. Foi bem pouquinha tinta, tá vendo? Apenas pra escurecer a bordinha aqui da área de sombra, ó. E ele vai ficar com essa base assim, um pouquinho mais azulada.
porque depois a gente vai entrar com o branco no final, tá? Aí, essa parte aqui também é toda preta. Então, vamos trabalhar essa parte aqui do papo. Vou limpar aqui meu pincel que tá com amarelo, puxado. Vou voltar a trabalhar com ele. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. O branco, a gente nunca trabalha com ele puro, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Ele sempre absorve as cores que estão à sua volta, tá? Eu vou entrar com um tom um pouco mais acinzentado para trabalhar a área de sombra. Então, eu vou usar o cinza lunar. E posso usar também um pouquinho do azul para fazer essa misturinha e essa sujeirinha, tá? Ó. Eu vou pegar aqui o branco, vou pôr aqui na paletinha, posso pegar aqui um pouquinho do azul. O cinza lunar, eu gosto de trabalhar com ele porque ele é um cinza azulado, né? Ó, tá vendo? Essa corzinha aqui mais azuladinha, ó. Que é o branco sujo que a gente fala, tá? Eu gosto de falar assim, branco sujo, é o branco que a gente sujou com a outra cor. E com esse tom mais escuro, eu vou começar preenchendo as áreas aqui de sombra. E por que o cinza, né? Por que o azul, Érica? Porque esse tom mais azulado e acinzentado ao mesmo tempo, né? Pra dar esse tom de sombra. E como a gente vai trabalhar toda essa parte com preto, né? E vai entrar aqui também o branco, a gente consegue trazer esse tom acinzentado, né? Tem essa mistura, tá bom? Ó, preenchi, agora eu vou pegando mais branco, colocando aqui nessa mistura e vou clareando, ó. Ó, preencho. E vou fazendo a transição. Então, perceba que mesmo essa parte mais clara, ela não ficou branco, tá? Ó. E aí, a gente vai sujando e preenchendo. Como é branco no tecido branco, né, tá bem clarinho, mas mesmo assim eu acredito que dê pra você perceber aí que a gente vai preenchendo toda essa etapa. Ó. Preenchendo, vou pegar mais um pouquinho de cinza aqui pra fazer essa transição, ó. E a gente vai fazendo a transição, tá vendo, ó? Perceba que ele vai passando de um tom para o outro bem devagarinho, tá? Ó. Venho e faço a transição. Base preenchida, vou limpar o pincel e agora a gente pode começar a preencher a área do preto, tá? Então, vou só tirar essas tintas aqui. E agora, a gente vai entrar com o preto, tá? Pra preencher todas essas áreas aqui da parte superior. Venho com o preto, arrumei a tinta no pincel e vou preencher, ó. Vamos lá.
Faço o contorno e vou puxando a tinta aqui para a área interna, cobrindo toda a traminha do tecido. Ó, pronto. Agora é só preencher tudo bem preenchidinho. Cuidado aí com o preto, né, pra não borrar, porque o preto ele judia. Ó, preenchi aqui essa base. E vamos fazer a mesma coisa nessa área aqui. E nessa área aqui. Tá? Essa arinha que ficou aqui de fora, era pra entrar com laranja, que eu não entrei. Então, vou limpar o meu pincel aqui e vou voltar com laranja nesse pedacinho. E vamos fazendo a transição. Pronto, pincelzinho limpo, vou passar ele aqui no contorno só em cima da linha, tá? Sem levar para outro lado. Agora, eu vou voltar com o preto e vou trabalhar esse contorno, ó. Mesma coisa, eu faço o contorno. E vou trazendo a tinta para a área interna. A numeração, né, eu falei a referência do pincel, mas eu não falei o número. Eu sempre gosto de falar referência e não número, porque eu sou um pouquinho escandalosa para numeração de pincel. Esse daqui é o número 12, tá? Mas eu gosto de trabalhar com os pincéis assim maiores, que eles preenchem um pouquinho mais rápido, mas aí a gente já tem também um domínio maior na pincelada, né? E há quem gosta de trabalhar com o pincel pequenininho, até porque você não tem pressa, né? Vai fazer em casa, você não tem pressa, vai acompanhando. Aqui, para que a gente não tenha um vídeo tão longo, a gente procura passar o máximo de informações no menor número de tempo possível, tá bom? Ó, prontinho. Fizemos aqui, então, a base superior do nosso tucano, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa nessa parte inferior. Só que aqui o que acontece? É tudo preto, né? Tanto a parte do peito quanto a parte das asas aqui é tudo preto. Se a gente passar o preto aqui em tudo, você vai se perder e vai perder os riscos e não vai conseguir fazer a asinha depois, não vai conseguir fazer as penas. Então, a gente vai trabalhar de uma forma diferente. A gente vai começar com o preto, ok? Vou fazer essa parte interna. Então, né, ó, a asa tá por cima. Se a asa tá por cima, essa base aqui embaixo, ó, vai receber sombra. Então, aqui a gente vai ter um preto bem preto. Uma área bem escura. Ó, termina aqui. E aí, eu vou puxar. E aí, a gente vai preencher, tá? Como aqui é um tecido branco, né? Isso aqui é um pano de copa. É um tecido da traminha bem fechadinha, bem lisinha.
como é um tecido branco, ele vai absorver essa tinta e é natural que com o tempo, né, depois de seca, essa tinta vai entrando e vai abrir alguns poros aqui. Então, a gente vai precisar retocar, né? O retoque, ele é muito importante na pintura. Quando eu iniciei lá atrás, né, ninguém me falava, ninguém me contava essa história. A gente não tinha, né, acesso à internet com tantas aulas como essa daqui, que você pode estar fazendo aí do conforto da sua casa. Eram outras épocas e não era tão fácil assim. Então, foi com o tempo, foi praticando, né? Foi vendo, tentando fazer, trabalhando aí uma camada mais fina, camada sobre camada. Por muitas vezes deixei uma pintura grossa, né? E errando, eu fui aprendendo. Então, você já não vai passar por isso, porque já entendeu que aqui a gente vai fazer essa base numa camada bem fina de tinta. A gente vai espalhando essa tinta por igual, preenchendo todo o fundo direitinho e que depois a gente vai precisar vir e retocar toda essa base da pintura, principalmente aí as nossas áreas de sombra, tá? Então, olha só, eu vou preenchendo aqui, bem rapidinho. Aqui é a mesma coisa, ó, a asa tá por cima, tá? Então, a gente também vai trazer um tom mais escuro aqui. Ó, então, vem, faço o contorno e venho preenchendo, ó. E eu posso vir trabalhando com movimentos circulares, porque ele vai distribuindo a tinta por igual. E a gente vai preenchendo toda a base. Pronto. Prontinho, fizemos essa parte interna, que é mais escura um pouquinho. E agora, como que a gente vai fazer aqui para trabalhar a parte mais clara, né? Porque a gente já trabalhou toda essa base, então eu preciso trazer aqui já um tom um pouquinho mais claro. Ah, então eu posso vir com branco aqui e fazer um tom acinzentado? Não, a gente não vai usar o branco, porque se a gente usar o branco, ele vai ficar muito pesado, tá? O branco a gente usa muito na área de luz, na área de brilho, não é nem na luz, né? A gente fala luz, mas o branco puro a gente só utiliza no brilho, tá? Que cor que a gente vai entrar aqui, então? Eu vou entrar com o próprio azul hortênsia que nós usamos na base lá. Com o pincel ainda sujo, ó, vou pegar aqui uma sujeirinha desse azul, tá? E vou trabalhar aqui nessa área central, ó, com movimentos circulares, apenas para clarear um pouco essa base aqui do centro do peito, aqui do tucano, tá? Ó, já trabalhei um tom mais claro. E é dessa mesma forma que nós vamos fazer aqui na nossa asa do outro lado. Agora, presta atenção. Eu tô aqui com o meu pincel azulado, né? Ele tá um preto azulado. E eu vou aproveitar que tá sujo aqui ainda e já vou marcar essa parte aqui que eu quero depois trabalhar a nossa base de luz, ó. Tá vendo? Marquei o contorno, desfoquei. Agora, tirei o excesso de tinta aqui do meu pincel e vou voltar a trabalhar com o preto, preenchendo todo o restante aqui que ficou. Agora que essa base aqui
ainda está úmida, ó, vou voltar um pouquinho com o azul para fazer a transição, tá vendo, ó? Para que ela venha devagar. Dessa forma, a gente já preserva aí a área mais clara, ó, e a gente não perde o risco, tá bom? E antes de passar lá para o outro lado, eu já vou pegar um pouquinho do azul também, ó, o pincel ainda continua sujo, tá? E eu vou, presta bastante atenção aqui, que é importante essa pincelada. Eu vou trabalhar as penas aqui, tá? Se você perceber aqui, a gente tem um corte, essa pena termina aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou pressionar e puxar só para dar menção à pena, tá? A mesma coisa aqui, ó. Então, são camadas. E a mesma coisa aqui embaixo, ó. Tá? Bem suave, ó. Já trouxe, desfoquei, não deixei marcado, sem excesso de tinta, tá vendo, ó? Bem pouquinho, tá? A mesma coisa agora a gente vai fazer aqui do outro lado, ó. Então, eu vou começar com o azul. Se você também preferir, pode vir fazendo aqui, ó, dessa forma. Trabalha o azul e vem preenchendo com o preto, fazendo a transição. Ó, ponho e trabalho aqui, tá vendo? Pronto. Aqui é bem fácil, ó. Fiz as penas aqui, essas estão por cima, que vem por baixo, é mais escuro, então eu começo com um tom mais escuro. Venho puxando, e aí a gente vem com o azul, pincelzinho sujo, e vou trabalhando, levando ali, perceba que tem uma transição, né? Esse tom mais acinzentado, azulado, que vai devagarinho, passando aí pro outro tom. Pronto, ó. Sempre se preocupando em preencher toda a base do tecido e também fazer a transição, tá? O pincel vai e volta. Deixa eu tirar aqui, pronto. Ó, vai e volta. Bem de levinho agora, né? Que é só pra fazer a transição, tá bom? E nós vamos fazer isso por toda a base aqui da nossa pena, tá? Da asa do nosso tucano, ó. Começo aqui com um pouco mais azulado. E venho já para o preto, fazendo aqui a nossa transição. Ó, pincel vai e volta.
Ó, prontinho. Essa base aqui também tá pronta. Agora, a gente vai pra essa aqui menor, tá? Aí, eu vou trocar o pincel, vou pegar uma numeração um pouquinho menor. Como o espaço que a gente tem aqui pra trabalhar é uma numeração menor, então, como eu falei lá atrás, a importância do pincel, né, é a referência e não a numeração, né? Porque a numeração vai depender do tamanho do seu risco. Esse daqui é um tamanho A3, mas de repente você quer fazer ele pequeno para uma eco bag, né? Alguma área menor, você vai utilizar o mesmo pincel, só vai trocar a referência, tá? Ó, aqui uma área pequenininha. Vou usar o preto aqui. Aí, aqui a gente tem o galho, né? Aqui a gente tem uma área também um pouquinho colorida, que a gente vai entrar com o amarelo. Eu vou deixar ela aqui pra depois e vou descer, porque aqui a gente tem o galho, mas aqui embaixo, ó, eu tenho mais um pedacinho aqui ainda das penas aqui do tucano, tá? Então, ó, eu faço o contorno. Aqui eu vou preencher. E vou esfumar. Tudo preenchidinho. Vou pegar aqui mais um pouquinho do azul e vamos lá fazer a divisão. Ó, tá vendo? Quando tá tudo preenchido e você vem com azul, ele vai ficar mais suave. E é isso que eu desejo, tá? Ou também pode fazer da forma que nós fizemos lá em cima, tá? O importante aqui é você respeitar a área mais clara e a área mais escura. Pronto, todo o contorno desfocado. E a gente já tem a base aqui pronta. Vou limpar o pincel. Lembra que eu falei que aqui a gente tem uma parte um pouquinho mais alaranjada? Então, eu vou entrar com laranja. Vou preencher essa base. E diferente lá da outra etapa, né? Eu vou trazer aqui o preto. Aqui pra essa base, bem pouquinho, pra escurecer aqui um pouquinho, ó. Então, ele vai ficar levemente alaranjado, tá? Pronto. Desfoco. E é isso. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu sempre aconselho você sempre começar por aquilo que está atrás, né? Então, olha só, como a gente preencheu toda essa base aqui do nosso tucano, né? Da pena, porque essa parte está atrás, tá? Agora, a gente vai começar a preencher a base do tronco. E as patas aqui, né, os dedinhos aqui do tucano, nós vamos deixar para fazer depois. Primeiro, vamos fazer a base dessa madeira, né, do tronco da árvore, tá? Então, eu vou voltar a trabalhar com o meu pincel número 12. Vou usar aqui o siena natural, com o meu tom intermediário. Vou trabalhar com o marrom. E aí, como a gente vai trabalhar com sépia lá também, vou fazer a opção pelo sépia, tá? Mas você também poderia usar um rústico, que também daria certo. Então, olha só, eu vou fazer primeiro essa etapa aqui, vamos por etapas, e aí depois a gente vai acompanhando. Eu vou começar com o siena natural,
Lembrando que eu vou trazer uma luz maior aqui, então essa base aqui vai ser mais clara em relação a essa, tá? Eu vou começar aqui no centro do tronco, com movimentos circulares, preenchendo essa base. E vou vir da borda com o marrom. Ó. Aqui nas laterais, eu protegi com uma fita, né? Se você quiser esticar até o final. Depois eu vou fazer um fundo diferente aqui, todo manchado. Ó. Trabalho aqui no contorno e venho desfocando, tá? Trazendo essa base para o siena natural. Perceba que eu vou preenchendo aqui e nas laterais, né, entre o marrom e o siena natural, eu só movimento aqui e não levo o meu pincel sujo aqui no centro, tá? Ó. O que eu vou fazer agora? Já preenchi essa base, vou limpar o meu pincel na água, porque eu vou voltar a trabalhar com o siena natural. E como ele tava sujo, né? Se eu entrar aqui com o pincel sujo, eu não vou conseguir. Eu quero preservar a área mais clara. E se eu tenho mais tom escuro, o tom escuro ele tende a absorver maior, tá? Absorve mais, então ele vai ficar mais escuro, ó. Pronto. Aqui é uma base e agora eu tô trabalhando, ó, com o movimento de vai e vem, apenas pra já deixar alguma base aqui marcadinha no sentido do tronco, tá? Esse processo nós vamos fazer em todo o tronco, porém, nós vamos trabalhar essa base aqui com um pouco mais de siena natural. Então, essa parte aqui, ela vai ficar um pouco mais clara. Ó, vou começar por aqui já também. Perceba que eu vou abusar um pouquinho mais do siena natural. Vou aproveitar, já vou fazer essa base aqui também. Pronto. Tirei o excesso e vou fazer a mesma coisa que nós fizemos lá. Vou entrar com o marrom. Trabalhando a parte do contorno, ó. E trazendo a pincelada no mesmo sentido aqui do tronco. Aqui a borda, preenchimento, movimento circular para fazer a transição. Ó, o pincel vai bem pezinho, só pressiono e venho puxando, né? Com a tinta de um lado só do pincel, ponho a tinta para baixo, ó. Que aí a gente tem um contorno mais assertivo, tá?
e vem fazendo a transição. Aqui na parte inferior da pata, a gente já aproveita e já deixa um tom mais escuro, porque ela vai projetar uma sombra aqui. Então, a gente já abusa um pouquinho mais, tá vendo? Olha como ficou falhadinho. Aqui do Siena Natural, vou voltar um pouquinho. Olha lá. E agora, com movimentos circulares, a gente vai fazendo essa transição. Pronto. Aqui depois, provavelmente, eu vou ter que fazer algum retoque. Quando eu fizer a pata, né, os dedinhos aqui, vai ficar mais fácil. Ó, eu faço a transição, pronto. Essa aqui é a base do nosso tronco. Agora, a gente vai fazer os dedinhos aqui. Então, eu vou usar o Siena Natural, eu vou usar o cinza lunar e vou usar um pouquinho do preto para trabalhar as áreas de sombra. E vou entrar com o branco para trabalhar um pouco a luz, tá? Vou usar um pincel aqui pequeno. Ó, esse aqui é o número, não dá pra ver, mas eu acredito que seja o número 4, ok? Vou entrar com o cinza, vou preencher aqui. Ó, vamos por etapa para você perceber aonde é que a gente vai trabalhar o tom escuro, tá? Eu preencho essa base. E aqui a gente tem três unhas, né? Então, são 3 aqui. Então, a gente vai vir aqui. Vou entrar com o preto agora, só uma sujeirinha, já para trabalhar a sombra. Esse aqui tá por cima. Então, eu já venho por aqui. Trabalho um pouquinho mais essa área de sombra, ó. A mesma coisa aqui. Sempre sujeirinha, tá? Cuidado com o preto é bem pouquinho, ó. E eu já marco essa base aqui também, ó. Olha lá. E aqui a gente tem mais um aqui embaixo. Tá? E a unha, vou trocar o pincel, vou pegar um pincel macio, porque ele é mais assertivo. Aí, a unha a gente vai fazer com o preto, ó. Pronto. Essa é a base, a mesma coisa a gente vai fazer aqui desse outro lado, tá? Se você quiser começar com o preto, marcando a área de sombra, e vim e preencher com o cinza lunar. Vou fazer aqui embaixo. Ah, mas sumiu tudo. A gente vai entrar com a luz, você vai perceber que vai ficar bem evidente essa parte, tá? Ó, só preencher, é isso.
Vou voltar aqui com o pincel lixado, porque agora eu tenho uma área menor. Menor não, né? Maior. E aqui como ficou o intervalo, tá vendo? Desfoco esse preto para não ficar marcado. E vou entrar aqui com o marrom. Aqui, pronto. Tá pronto? Não, é só a base, tá? O que a gente vai começar a fazer agora? Eu vou entrar com o mesmo pincelzinho lixado e o sépia para começar a marcar um pouquinho mais as minhas áreas de sombra, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui embaixo, né? E vou trabalhar um tom um pouquinho mais escuro aqui embaixo, ó. É a sombra projetada dessa patinha aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui. Pronto. Agora, eu vou trocar o pincel, vou pegar o pincel maior, número 12 ou número 14, tá? Vou só arrumar a tinta aqui no meu pincel, ó, tinta de um lado só, e vou trabalhar algumas manchas, porque o tronco, ele não é todo certinho, né? Ó. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu costumo, tá? Deixar essa base secar completamente, para dar o retoque final aqui, vir reforçar as áreas de sombra. Então, você que tá aí em casa fazendo o seu, para aqui nessa parte, né? Eu vou parar, a gente vai parar aqui, depois que a minha pintura tiver pelo menos aí umas 2, 3 horas secando, aí eu volto para que a gente possa dar continuidade. E espero que você tenha gostado dessa primeira etapa. Essa pintura não acabou. Nós vamos aguardar essa pintura secar para que a gente possa dar continuidade, tá? Então, faça essa primeira etapa. Lembrando que o risco está disponível lá no meu canal do Telegram. Então, ó, clica aqui na descrição do vídeo que você vai encontrar o link para o nosso canal do Telegram. Entra lá, participa, é lá que você acompanha todos os nossos vídeos. Quando sai vídeo novo, eu aviso lá. Quando tem cupom de desconto dos nossos cursos, eu aviso lá em primeira mão. Quando faço uma aula como essa e compartilho os riscos lá. Então, o que você está esperando para fazer parte do nosso canal do Telegram? Combinado? Espero que você tenha gostado dessa aula e te vejo na próxima aula com o acabamento dessa etapa. Um beijo e até a próxima!